Alô, amigo assinante do Canal 5 da NET, que acompanha e acompanhou o programa Os Árabes no Centro-Oeste por cerca de 3 anos e meio. Foram aí por volta de 100 programas. Eu estou aqui hoje para falar de um programa diferenciado, porque vai ser o último, né, dessa série dos Árabes no Centro-Oeste. Como eu disse, dezenas e dezenas de programas, famílias visitadas. Foi um projeto que, na verdade, ele começou no ano de 2008 como a ideia de um livro. Então, de 2008 até 2010, agosto de 2008 até setembro de 2010, funcionou só com entrevistas de áudio, que foram feitas para elaboração posterior de um livro. Bom, chegou em setembro de 2010, e o trabalho muito volumoso, muitas famílias foram entrevistar. A gente trocou ideia com o Laboratório Geolab, por que não transformar aquilo ali num programa de televisão, né, que seria interessante também, serviria para as duas coisas. Não só para a elaboração do livro, mas também para dar visibilidade para as famílias, né, que quisessem falar, resgatar um pouquinho da sua história. E assim foi feito. Em setembro de 2010, então, começamos esse trabalho. O trabalho foi se estendendo, o projeto não era nem para durar tanto, mas foi se estendendo, né? Famílias, mais famílias. Algumas puderam falar, outras não tiveram como falar. Isso é até normal que aconteça, né? Fizemos entrevistas em Brasília, Goiânia, Alexânia, na cidade de Anápolis, nem precisa de falar, mas o fundamental foi isso aí, contar a história, né? Resgatar um pouquinho, trechinhos, né? Flashes ali de uma e de outra família, histórias que de repente poderiam se perder. Durante esse tempo também de programa, alguns entrevistados nossos se foram. Então a ideia de hoje seria para uma despedida, acho que, não uma despedida, um até logo, seria a gente tentar pegar um trechinho, não de todas, porque isso é impossível, né? Não caberia no programa, mas pegar um trecho de uma ou de outra, e nos perdoem os que a gente, por um motivo ou outro, não conseguiu exibir, mas pegar alguns trechos aleatórios. Eu não vou nem falar que foi um trecho mais ou menos interessante, são trechos aleatórios, só para a gente demonstrar, nesses 3 blocos de hoje, o que foi o programa Os Árabes no Centro-Oeste. É bom a gente frisar também, e ao longo dos anos, o projeto do livro se transformou em projeto de televisão e também no site. Vocês vão ver aí no endereço, no rodapé, arabesnocentro-oeste.com.br. É um site que já está no ar já há algum tempo. Ele é acessado pelo mundo todo, os países árabes, África, Europa, Ásia, todo mundo acessa o site. Sempre buscando informações, né, dos parentes que estão aqui. Então é um elo de ligação. E para quem perdeu as entrevistas passadas, ou de repente nem conhece as entrevistas de áudio que a gente fez, lá vocês vão se deliciar. Tem mais de 150 entrevistas lá, tanto de áudio como de vídeo, também galeria de foto. Então a gente colocou uma espécie de memorial, né, de todo esse trabalho que foi feito. Então vocês seguem agora com o programa Os Árabes no Centro-Oeste, como eu falei, vamos pincelar uma entrevista aqui, outra ali, para tentar elaborar, né, fazer uma despedida bacana, né, desse projeto que foi tão gostoso de fazer. Me enriqueceu muito, eu acho que enriqueceu também o assinante. Todos os lugares que a gente passa ou passava para filmar, para gravar, as pessoas sempre falavam que assistia o programa, contavam em detalhes, né? Então acho que isso aí é algo que é importante, né, de ficar, deixar um legado. Esse legado acho que a gente conseguiu ao longo de 3 anos e meio deixar, né, no programa Os Árabes no Centro-Oeste. Mais uma vez, muito obrigado. A gente não vai sair do ar, não. A gente continua com outros projetos, outros programas também aqui no Canal 5 da NET, e fica também nosso agradecimento especial à direção do canal que acreditou no projeto, os anunciantes que passaram pelo programa durante todo esse tempo também, em especial o Laboratório Geolab, que foi mais do que um parceiro nesse projeto todo. Então a gente só tem a agradecer pelo carinho, né, pela compreensão de todos. Então fiquem aí com alguns trechos, como eu disse, aleatórios. Eu não vou nem anunciar quem é, porque no momento que eu estou fazendo essa gravação, nem sei quem vai aparecer ainda, mas pode ter certeza que vai ser uma história interessante, alguma coisa que vai tocar vocês. Era uma família que privilegiava o estudo e as letras e, de repente, o filho, né, e o primeiro filho não passa no vestibular. O que aconteceu, doutor Jorge? Eu saí, fui para um bar e pedi um copo de leite, coisa que eu não gosto. E esse bar é bar de cachaceiro. Não, então você pediu leite para passar mal mesmo. Passar mal. E tinha lá uma pessoa de terno, gravata, e falou assim: o senhor está chorando? Falei, mais ou menos. Que idade o senhor tinha, mais ou menos, né? Eu tinha 18 anos. Falou, tomou bomba no vestibular, né? Falei, tomei. Falei, essa escola aqui não é para paraquedista, não.
Se o senhor quer passar em vestibular, vai para Uberlândia. Aqui só passa quem sabe. Foi duro pro senhor. Pô, me jogou no chão, né? Pisou. Falei, não, mas eu vim aqui para fazer uma tentativa e tal. Não, mas vai fazer tentativa lá em Uberlândia. Aqui ninguém passa, não. Aqui é escola de gente que sabe. Certo? Essa escola aqui é a maior e melhor do Brasil. Falei, meu amigo, como é que é seu nome? Falou, todo mundo me conhece por Jacaré. Eu sou Bedel da escola. Bedel é esse que avisa a hora que a aula termina e... porque as novas gerações nem sabem que existiu o Bedel, né? É. Sou Bedel da escola de Minas. Com coisa que era o diretor, sabe como é que é? Falei, pois eu vou te mostrar um dia que essa escola não vale nada. Sabe? E saí dali pisando duro. E aí avisei, fui no centro telefônico, fiquei lá 2 horas esperando para falar com a Anápolis. Consegui falar e meu pai e minha mãe me receberam de... Não, meu filho, isso é normal, bomba foi feita para estudante e tal. E abriram as portas para mim. Eu voltei para Anápolis, fiquei em Anápolis uns 3, 4 meses, voltei para Ouro Preto. Meu pai, vai para Belo Horizonte, você não queria ir para Belo Horizonte? Não, agora eu quero Ouro Preto. Tem um bandido lá que me desafiou. O Jacaré me desafiou. E eu voltei para Ouro Preto e comecei a fazer cursinho, e eu era o primeiro aluno do cursinho. Mas não abria mão. Virou questão de honra mesmo. E comecei a estudar e passei vestibular, já derrotado de novo, porque eu passei em segundo lugar. E o nome do primeiro colocado era Guilherme. Meu xará. Seu xará. Foi o primeiro colocado. Aí eu comecei a fazer o curso de engenharia. Nós éramos 7 alunos aprovados no curso, para 50 vagas. No primeiro ano sobraram 2, eu e o Sérgio, um amigo meu. E com 2 nós terminamos o último ano. Quando eu estava já no 3º ano, eu trabalhava, dava aulas na própria faculdade, própria escola de Minas, como monitor, que naquela época dava aula e corrigia a prova e etc. E eles vieram me perguntar, você está tentando tirar o título de laureado, é? Eu não sei nem o que é isso. Não, porque tem no estatuto da escola que o aluno que tira em todas as matérias média superior a 8,5, ele no final recebe o título laureado. Mas eu não vou conseguir isso, tirar todas as matérias, e ainda na época eu comentei, ainda eu tenho um Big Ben pela frente. Big Ben era um professor tenebroso lá que dava bom para todo mundo. Mas isso aí sempre tem. E ele dava 3 matérias. Falei, meu Deus do céu, isso aí nem sonho. Mas eu continuei estudando e tirando média superior a 8,5, até que eu encontrei o Big Ben pela minha frente. Aí eu falei, bom, agora é vida ou morte, né? Ou eu ou ele? Aí ele deu aula no primeiro mês. Aí no fim do mês ele falou que queria que a gente fizesse defendesse uma tese. Ele, Big Ben, havia passado no concurso para catedrático recente, porque ele tinha sido expulso da escola por dar bomba de todo mundo. Eu tinha que chamar ela Big Bang, Big Bang, Bang, então, não Big Bang. Mas por causa do grande Big Bang, né? Eu escrever sobre o quê? Não, você vai escrever sobre um assunto de engenharia, mas eu vou defender uma tese. Eu fui na tese dele e comecei a ler a tese dele e vi um erro. Cheguei na aula, comecei a falar, a minha tese vai ser sobre a sua tese. E ele? Pois não, o que você vai dizer sobre a minha tese? Eu falei, eu chego lá. E comecei, pá, até que eu provei por A mais B que a tese dele estava errada.
E ele? Ele tinha passado, feito exame de catedrático. E alguém aprovou aquela tese. Esse homem perdeu a cor, ele ficou branco. Ele olhou, viu minha explicação, pediu para mim repetir umas 10 vezes. E falou, está encerrada a aula por hoje. Foi embora. Meu colega Sérgio virou para mim, você é maluco, se você tinha que falar sobre isso. Por que não falou outra coisa? Você foi cutucar a onça com a vara curta? Esse homem vai te dar uma ferrada que você vai perder até o rumo de casa. 2 dias depois eu tive aula com ele, eu fui tremendo para a aula. Eu vou dar as notas das teses que vocês defenderam. Salomão, 10. Você tinha razão, eu errei. E eu já publiquei minha errata. E vai sair a minha errata baseada na sua exposição. E eu vou te dar o 10. E eu passei nas 3 matérias dele com média 10. Média. Todas as provas. Aí chegou no final, terminamos o curso e tal. Teve o dia da formatura, foi meu pai, foi meu avô, foi a família toda. No cinema, no Cine São José e Ouro Preto. Entregou os diplomas, aquela formatura convencional, normal. Quando terminou tudo, o diretor da escola, o reitor, né, disse que pela primeira vez em 80 anos a escola concedia o título de engenheiro laureado a um engenheiro que tinha conseguido fazer média superior a 8,5 em todas as matérias. Cinema veio abaixo, tantas palmas e o hino nacional tocando, e ele falou de uma maneira muito solene, porque ele disse em nome do presidente da República do Brasil, de acordo com o que diz, tal. Minha perna tremia e até hoje eu falo, eu me emociono. Não, mas é normal. É um dos momentos mais importantes da minha vida. E a partir daquele dia, Guilherme, eu tenho visto o seguinte: a gente tem que fazer tudo perfeito. Eu não posso trabalhar visando dinheiro. Eu trabalho visando a perfeição. Minha obra tem que ser perfeita. Meu trabalho tem que ser perfeito. É claro que eu não consigo, porque sou humano, erro. Muitas vezes o acúmulo de afazeres me impede de fazer o que eu quero, mas eu procuro honrar meu pai, meu avô, não sendo ganancioso por dinheiro e tentando mostrar para os meus filhos que o fazer bem feito e, antes de tudo, ser honesto, não se deixar seduzir por oportunidades que muitas e muitas vezes eu tenho nas mãos de ser um homem rico à custa de atos ilícitos. Eu jamais me deixei seduzir por qualquer tipo de, eu chamo de moralidade. Porque eu vejo pessoas confiar cegamente no meu trabalho. E eu não posso trair isso sendo desonesto, não fazendo o meu trabalho bem feito, não cumprindo com as minhas obrigações. Eu acho que essa é a grande fortuna que minha família me legou. Fortuna de verdade é conversar com pessoas como o senhor, viu, doutor Jorge? Eu confesso, estou emocionado aqui.
E acho que é muito bom a gente conversar, historiar justamente para isso, né? Resgatar a história dos nossos antepassados, a nossa história, acho que é muito importante. Voltamos para o segundo bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Para quem não pôde acompanhar o começo, hoje é um programa de até logo, não vou dizer de despedida, não. Então, estamos aí mostrando melhores momentos, trechos de programas passados, ao longo de 3 anos e meio. Então, acompanhem mais alguns trechos dessas entrevistas que foram feitas ao longo desse tempo. O que levou o senhor a ter essa vontade de vir para o Brasil, seu Munir? Depois da Segunda Guerra Mundial, os imigrantes libaneses sírios retornaram a visitar seus parentes, conhecidos, passar um tempo, matar a saudade da terra do Líbano. E que nós éramos ligados a essas famílias. E, no meu entender, eu ia terminar meu estudo, o high school secundário, na escola missionária de Trípoli, missionária americana, presbiteriana, onde meu pai também trabalhou a vida inteira. E sabia que meu pai não tinha condições, como família grande, de poder mandar os filhos para estudar em cursos superiores. Eu, como ambicioso, eu pensei bem, tudo parece que esses patrícios migrando para os outros países retornam ricos. Eu também queria trabalhar e ficar rico. O senhor já tinha noção do que seria o Brasil naquela época ou não? Era simplesmente a América? Eu sabia mais ou menos o que na história conta sobre vendas, que o Brasil era um país que produz açúcar e café. Mais nada? Mais nada. Sabia que parte da minha família também estavam aqui, estavam bem. A família Haj, que já tinha emigrado, retornando para este país. Convenci meu pai para me dar passagem e a minha mãe ficou triste. Me perguntou, mas você é menino, 18 anos, o que você vai fazer lá? Falei, mãe, não se preocupe, 5 anos vou me emigrar, 5 anos de retorno, rico. Tu garantiu isso para eles? Interessante. Meu pai acabou entendendo as minhas intenções e procuramos uma maneira de poder conseguir o visto do consulado brasileiro para cá, porque eu era de menor idade, praticamente, para poder viajar sozinho, com 18 anos de idade, somente com 18 anos de idade. Eu tinha que ter 21 anos. Mas acabou meu pai encontrando uma agência de viagem. Diz que não se preocupa, eles são responsáveis para o visto. E assim mesmo, meu pai pagou um pouco mais caro e finalmente, dia 21 de novembro de 1947, com 18 anos de idade, mais 30 dias, embarquei em Beirute, despedindo do meu pai e da minha mãe e entrando num navio cargueiro de origem grega, depois da Segunda Guerra Mundial, imagina. Tinha 30 passageiros no porão, mais nada, porque era de cargueiro, não tinha de comercial. O interessante, abri meu passaporte e eu nascido em 1929 e somente mudar
para 1924. Mas eu não tinha como retornar, reclamar a ninguém. Tudo 5 anos mais velho, até hoje. Não, e aparenta bem menos, é claro, né? Sem dúvida nenhuma, mas é uma revelação, né? Pouca gente acredita que saiba disso. Né? E aconteceu, embarcamos em Beirute, caminho do Brasil, passamos pela Itália, passamos por tempestade. Imagina um navio cargueiro, então pegamos tempestade na época do inverno, mas chegamos finalmente, passamos pela Itália, Gênova, depois Marsella na França. E quando nós chegamos na França, na época de inverno frio, acabamos ficando em Marsella por um tempo de 1 semana, 10 dias. Embarcamos num trem até Bordeaux, no Atlântico, para pegar outro navio cargueiro. Ficamos juntos. O interessante, quando entrei no navio, eu não sabia, encontrei com Farah Hajar, da família Hajar, do Armazém Triângulo, na mesma beliche. Ele ficou em cima, eu fiquei embaixo. Passamos praticamente 8 dias, um mar agitado, ninguém comeu nada, quase não bebeu. Quando nós chegamos na Itália, um dia que parou, nas ruas, encontramos vendas de bisnagas de pão, cada um pegou uma bisnaga. Porque o mar era tão agitado, todo mundo morria, tudo adiantava. Em Marsella também ficamos, tinha regime muito controlado sobre a alimentação. Pouco que nós comemos, muita comida nós trouxemos com nós, especialmente azeitonas, e gente comprava o pão, que era também controlado em Marsella. Em Marsella, depois de 10 dias, conseguimos embarcar num trem às 8 horas da noite. Saímos e nos colocaram, já tinha chegado mais gente com outros navios, mais ou menos 50 pessoas num vagão fechado. Saímos às 8 horas da noite e chegamos em Bordeaux às 5 da madrugada. Quando abriram a porta do vagão, porque sentados todos no chão, o frio, a terra estava congelada. A temperatura abaixo de 0, certeza. E eu e o Farah estava com pouca roupa. Meu pai tinha dado um cobertor, eu tinha mais um suéter, então passei para o Farah. E procuramos uma pensão, ficamos 4 dias em Bordeaux e embarcamos no outro navio cargueiro que vinha para levar banana, mas também no porão. Finalmente a viagem... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Bateu o arrependimento, falou, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu voltar para casa ou a vontade foi firme o tempo todo? Nunca perdi a esperança de chegar no Brasil. Para mim tudo era até coisa interessante, alegria, mas nada. Querendo chegar e começar a trabalhar, procura de trabalho, eu queria vencer na vida. Então nós, poucos dias antes de chegar, que o nosso destino era Santos, o Farah, estávamos juntos, Hajar, me pediu para mandar um telegrama naquela época do navio que podia, para o irmão dele, Jorge Hajar, Jorge Pedreiro, que nós íamos chegar dia 6 de janeiro
de 1948, que nós embarcamos em final de 47. Eu mandei por escrito em inglês para o Jorge Pedreiro em Anápolis. E eu não sabia que o Jorge Pedreiro era vizinho do meu tio Gibran, nunca sabia que ia ser isso. E mandei o telegrama: "We will be arriving on the 6th of January in Santos by the ship Formosa." Tudo bem, mas dia 5 de janeiro o navio estava chegando à noite, às 8, 9 horas, entrando, não sabíamos que ele ia atracar um dia no Rio de Janeiro. Ninguém tinha avisado a gente. Mas olhamos à noite, mas que cidade maravilhosa, porque nós saímos de terra depois da guerra, tudo racionado a ter energia elétrica. Cristo Redentor foi uma surpresa para nós. O navio atracou e eles avisaram, nós dormimos na Praça Mauá, o navio atracado. No dia seguinte, às 8 horas, 9, eles avisaram que nós podíamos, depois de 22 dias de viagem de Bordeaux, já completando 45 dias de viagem. Do percurso total, né? No total foram 48 dias até Anápolis, onde eu cheguei dia 9 de janeiro de 1948, que é segunda-feira. Completo 64 anos. O meu pai, meu avô, quando chegou, eles foram morar numa cidade de Mineira. Meu avô tinha uma torrefação de café, chama-se, né, Monte Alegre, ali entre Uberlândia e o papai toda a vida gostou de mexer com sabão, grande fábrica de sabão, fez uma fábrica de sabão, um excelente industrial de sabão, sabia mexer com sabão mesmo, a vida dele era o sabão em pó, sabão em quadro. Ele soltou sabão Vitória, Mossoró, soltou vários sabões, inclusive o Dr. Gilson, da Boa Sorte, quando iniciou a fazer sabão, que hoje é o sabão Boa Sorte, não, sabão. Sabão muito bom. Aquele maquinário, o sabão por fim passou de uma forma que você tinha que ter maquinário, não adiantava você ficar na taxa mexendo. Quando o taxa passou, né? Deixar esfriar naturalmente, não. Hoje já sai o quadro lá na frente. E nós não acompanhamos esse desenvolvimento. Nós fomos para a banha de porco. Meu pai tinha um quê com porco, adorava banha de porco. E nós começamos ali na Jaiara, né? Nós montamos a primeira fábrica de banha que teve aqui em Anápolis, eu acho. Assim, de destaque. Matávamos aí 40, 50 porcos diários, era porco pra burro. E o senhor ia para esse trabalho braçal também? Eu comecei com 14 anos, 13, 14, 15 anos, eu já dirigia, já comprava os porcos, já. E a coisa ia muito bem. De repente veio um óleo que chamava-se Azteca. Não sei se vocês lembram desse óleo. Tinha um índio. Não era mexicano, não, né? O índio que frechou, rapaz. Aquele índio acabou com a nossa fábrica. Todo mundo passou a preferir o óleo de soja. O óleo de soja é mais saúde, mais saudável, né? Não tem aquele arroto, não tem aquela... Não obstante que tem gente até hoje que adora banha, né? E o tio Michel, o tio Zé Félix sempre mexeu na vida... Sempre mexia com a quantidade de férias. Ele fazia o álcool Félix, fez o álcool Félix 50, 60 anos, grande nome de marca de álcool da época. E fez ali uns conhaques, fazia umas coisas ali daquela Pedro Ludovico, aquele armazém, aquele galpãozão grande, hoje é sucedido. Está lá até hoje, né? Pelo filho Zezinho. Ele teve as minhas queridas filhas, primas, Matilde e Fátima. Matilde e Fátima, Zezinho. Eu devo esquecer de alguém por aí, mas vamos tocando. E essas meninas são realmente um dodói.
E pessoas hoje, pra você ter uma noção, a Fátima, o Jarba Hazen diz que casou com a Fátima, Jarba Hazen. E a Fátima é mãe da esposa do Jorginho do Goiás. Gente do céu, acho que como é que você vai acabando e ficando velho. Mas também é muito nome, meu Deus do céu. É nome demais, tem hora que eu me confundo. A família eu confundo, não tem jeito. E foi por aí fora. Agora o Zé Félix, ele era muito generoso. Ele comprava vários sacos de feijão, vários sacos de açúcar, vários sacos. E todos os sábados fazia-se uma fila ali da rua Matilde Aidar até a 14 de julho. Pessoas que iam pegar a sua cesta básica. Eu acho que o Zé Félix foi até o inventor da cesta básica. Então, eu vou até abrir mais esse parênteses aqui. Provavelmente deve ter sido, né? Deve ter sido. Eu não lembro ninguém que a ideia dele não foi dar dinheiro, não foi dar nada. Ele dava a cesta básica. Só que a turma é muito malandrinha, voltava. Pegava ali... Não tinha senha não, né? Não tinha senha. Aí ele pegou e cortou a unha. Que o Chicão... O Chicão acabava de receber o treino, dava um toquinho na unha dele. E todo que chegava eu tinha que olhar a unha. Eu olhava a unha aqui, não, isso aqui pode passar. Passa o senhor. Ele era meio temperamental. Ele não era bipolar, não, era quadripolar. Então ele inventou a cesta básica, o bipolar, o tripolar e o tetrapolar. O tetrapolar e o quadrapolar. E o caboclo estava lá um dia, estava lá e o caboclo estava pintando os postes. Casa Buri. Moço, pinta os postes não, senhor. Os postes aí é na porta da minha casa, eu não quero que conheça esse poste Buri aí. Eu não compro da casa Buri, nem sei o que é Buri. Eu vou procurar, isso tudo que é. E começou. Rapaz, ele era um homenzarrão. Eu lembro da figura dele. Ele passou a mão na tinta, tomou a tinta do pintor e pegou aquela coisa e meteu na cara dele. Pintou tudo. Eu corri e falei, tio, o senhor tá doido, tio? Vem cá que eu te passo na sua cabeça também. Eu vou enviar nota. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Os Árabes do Centro-Oeste. Como vocês estão podendo acompanhar, esse é um programa de despedida ou de até logo, com alguns entrevistados que passaram por aqui. A gente vai encerrar o projeto de 3 anos e meio. Ele começou, né, para quem não sabe ou não acompanhou o início do programa, começou em setembro de 2010. Então, conseguimos entrevistar mais de uma centena de famílias. Isso aí foi importante, eu acho que para a história, resgate a história cultural da cidade de Anápolis. Então, fiquem aí com mais alguns entrevistados, mais alguns trechos de entrevistas do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Só lembrando, quem quiser acompanhar essas entrevistas ou não acompanhou entrevistas passadas, algumas inclusive inéditas, que nem foram ao ar, mesmo porque eram entrevistas somente de áudio, vocês podem acompanhar no site arabesnocentroeste.com.br. Eu nasci aqui em Anápolis, filho de imigrantes, receberam meus pais aqui com carinho, eles hoje dormem o sono da paz, aqui neste território abençoado, de maneira que a minha vida toda ela foi dedicada à cidade. Desde o alvorecer da minha vida, quando tinha 10 anos, entrei na banda de música e acompanhei o desenvolvimento da cidade ao longo do tempo. Ainda faltando 4 meses para chegar ao noventão, ainda estou ativo, escrevendo em jornais, publicando livros, tem 2 em andamento, deve ser saído agora daqui a poucos meses, e 8 já foram publicados, e um deles versando especificamente sobre a história da cidade, resumidamente, como um antepassado, ou melhor, como um antecedente para justificar o surgimento da associação comercial. Seria esse aqui que está na mão? Aqui, que é Anápolis, a cidade, e a associação comercial. Anápolis começou a sua vida na década de 1860. Não se tem precisa a data em que tudo começou. Conta a lenda ou a história que a mulher chamada Ana das Dores de Almeida, moradora em Jaraguá, saiu de lá com uma caravana de serviçais e escravos, destinando-se a visitar o filho que morava em Bonfim. Como a cidade de lá até Bonfim era de 14 léguas, aqui parava, acho que 22 léguas, parava aqui como lugar intermediário. Era para repouso e descanso mesmo. E ela pernoitou aqui na Orla da Mata, porque tinha que atravessar o Ribeirão das Antas e seguir para Bonfim. Conta a história que ela tinha uma mula, onde estava colocada uma imagem de Santana. Essa mula desapareceu
na tarde, no escurecer do dia, daquela tarde, e não houve meio de achá-la. Ela fez uma promessa de que, encontrando o animal e estando intactas as suas coisas, ela erigiria aqui uma igrejinha, uma capela. Quando foi no dia amanhecer do dia, encontraram a mula deitada, exatamente onde hoje está a igreja de Santana. Ali era a orla da mata. A mata começava ali e acompanhava o Ribeirão das Antas, e subia lá por aquele Ribeirão do Góis, subia do Córrego do Monjolo, e contornava toda a área do veio d'água do Ribeirão das Antas. A mula não quis levantar enquanto não tiraram a carga dela. Tirou a carga, ela se levantou lépida e ela deixou aqui a imagem e foi para sua viagem de Bonfim. Ficou algum tempo lá. Quando voltou, já tinha em volta da capelinha que ela mandou levar, que era um rancho, alguns sitiantes já parados, que vieram, aqui era ponte de cruzamento de estrada, que seguia para o norte, para Corumbá, Pirenópolis, Jaraguá, e outras cidades mais além, como era Uruaçu, chamava Santana, e descoberto que era Porangatu hoje, e a outra que saía para Nerópolis, passando por Nerópolis, que antigamente era um simples arraial, em demanda a Vila Boa, que era a capital de Goiás. Aqui era o ponto de abertura, era um Y que abria as estradas, então todo mundo passava, e eles pernoitando aqui, plantando, a terra era boa demais, daqui para o poente era só mata, começaram a plantar café, plantar cereais, e cresceu um povoado. Nesse livro aqui eu faço 3 referências importantes aos pioneiros que aqui plantaram essa cidade. O primeiro deles foi o roceiro. Nós não sabemos que quem abriu a primeira cova, quem derrubou o primeiro pau, quem foi ele? Foi um simples operário, um escravo, nós não sabemos. É apelidado o herói anônimo do nosso país, que é o roceiro. Perdido nesse sertão e produzindo riquezas. Então eu faço uma referência especial a esse vulto anônimo na figura daquele que trabalhou a terra e produziu a primeira semente, a fartura das primeiras sementes. Depois o tropeiro, que cortava o sertão, chapadões, trocando as mulas. E finalmente o carreiro, que viajando, só conversando com os bois, viajando a pé, isso é notável, saía daqui e até a fronteira de Goiás, lá no Rio Paranaíba. Jerônimo Maneco conta essa história, que ele demorava 45 dias indo e vindo com um carro de bois para trazer as mercadorias lá, que era sal, ferramentas, e levava o produto daqui, que era o café, era a carne de salgada, era a rapadura e o fumo. Então, esse processo veio andando e despertou um interesse muito grande, porque no ano de 1904 começou a imigração para cá. Um cidadão chamado Joaquim Ispir, que na linguagem árabe era Charrudes, foi para Pirenópolis, aí foi corrido, saiu de lá corrido. Para sorte nossa, né? Para sorte de Anápolis. Mas chegando aqui, era um político muito influente aqui, Cristóvão Campos. Ele acolheu o Ispir e estabeleceu uma casa de comércio com ele. Os dois foram sócios. Então começaram os dois a ganhar dinheiro. Depois vieram os Elias, Carlos Elias, Miguel João Alves, que eles trocaram os nomes, porque quando os árabes vieram para cá, eles recebiam o passaporte da Turquia, que era a dominadora de toda a área da Ásia Menor. E quando eles chegavam, correndo da dominação turca, porque eram muçulmanos, chegavam aqui, era apelidado de turcos, então mudaram de nome. Miguel João... No Porto mesmo já havia lá aquela história que a gente sempre conta, né? Havia lá origem, né? Turquia virava turco. Chegar aqui é turco, então era uma praga. Meu pai mesmo chamava Najib, lá onde saiu de lá, chegou aqui e mudou para Abrão. E assim foram eles chegando e começaram a estabelecer comércio. Quando chegou aqui Jado Salomão, que era um intelectualizado, em 1930, ele veio de Araguari com a família, adquiriu um terreno na zona oeste da cidade, montou aqui a primeira cerâmica.
foi uma revolução. Ele era intelectualizado, foi na União Síria aqui, reunindo os árabes, tem até uma fotografia nesse sentido, trouxeram um homem chamado Jorge Salomão, que era um líder em São Paulo, criaram essa União Síria, criaram escola para ensinar os filhos dos árabes. Isso tudo precedendo a associação comercial. Mas isso nada vingou, porque nós, filhos dos árabes, tínhamos a vergonha e medo de declarar árabe. Então nós vivíamos corrido porque apanhava também. Eu não apanhei porque minha mãe, muito inteligente, me dava quibe e eu distribuía todo sábado, domingo, juntava os meninos lá em casa para comer quibe e aquilo era muito bom. Como o senhor sempre fala, o quibe foi o maior embaixador. O embaixador. Agora teve uma coisa interessante. Naquele tempo de menino, nós vivíamos quase com botina de mateiro, muitos descalços, de noite tinha que lavar o pé. Lavar o pé, tinha uma bacia lá em casa, uma banquetazinha, uma panelona com água aquecendo na fornalha sempre, e a gente tirava com um caneco a água da panela, punha na bacia e mais 2 copos da água que estava no balde lá para lavar o pé. Era autêntico lava-pés, né? Então tinha uma bacia que ficava lá ao lado atrás da porta. O Rômulo e o Remo eram 2 gêmeos, sobrinho do Anapolino de Faria, primo do Anapolino de Faria. Acontece que um dia chegaram lá para ganhar o quibe, não tinha mais, e começou a me insultar. Também não quero esse quibe, não. A mãe faz o quibe na bacia de lavar a pé. Foi pior do que bater na minha cara. E eu fiquei marcando os 2. Nós estudávamos na escola de Sigismundo Batista. Peguei um, dei uma surra nele. Peguei outro, dei outra surra. Um dia eu estava parado vendo os meninos jogar peão na porta de casa, sentado num coxo que tinha lá na rua, punha milho para os cavalos dos homens que chegavam. Eu tomei um tapa na orelha, que rolei, caí de lá. Quando eu olhei, assustada, era João de Faria, que tinha me dado um tapa na orelha que fez eu rolar. E eu marquei esse João de Faria, começava a ter bigode, mas estava de calça curta ainda. E eu era bom no estilingue. Ele passava um dia, eu fui comprar. Olha o que o senhor vai fazer, doutor. Não, quando eu passava lá no fundo, eu vi que ele vinha trazendo um prato para buscar carne. E eu marquei estilingada naquele lugar, falei, não, aí pode machucar muito. Baixei um pouquinho, acertei na coxa dele, tapa, pelotada. Ele deu um berro, rodeou e caiu. E eu entrei na carreira para dentro de casa, fui lá atrás da privada, tinha uma privadinha lá e sentei, a Maria, dentro de casa, matei o homem e fiquei naquele coisa. Bom, o tempo passou, quando lá, muitos anos depois, nós estávamos pescando no Urucuia, ele estava mais em cima, eu mais embaixo, peguei o barco, nós fomos visitá-lo. Estava ele, o Ranulfo e o Odir, que eram os 3 companheiros que viviam. E nós pescando lá juntos, ele não entrava na canoa. Falei, Zico, quem diz que quem bate esquece, mas quem apanha, olha lá. Você lembra que você tomou uma pedrada? Lembra. Você sabe quem é que atirou aqui a pedrada no você? Foi o Catulino Lozada. Não foi não, Catulino Lozada não foi, fui eu. Não acredito não, foi o Catulino Lozada, porque tinha uma briga do quebra-galho com o Rancatoco. Briga de turma mesmo. O Catulino morava do lado de cá, que era cunhado do doutor Genserico. E ele de lá, que tinha a família do Geraldo da Fita, que era o primo do Zico, que era o batedor. Então brigavam entre si. Eu sei que eu me vinguei dele, aquele negócio da conversa do quibe. Mas depois o tempo foi andando, nós fomos integrando na sociedade. Quando veio a associação comercial, apareceu aqui um cidadão, um viajante, chamado Thales de Almeida Monteiro. Esse viajante era muito liberal, conversava com muita gente, entendeu de fundar. Ele chamou o Benedito Matias, o Benedito... tem o nome dele ali, o Juvenal Campos Amaral, na casa deles fizeram uma reunião preliminar. Ele comprou o livro, depois saiu pedindo assinatura. Colheu 85 assinaturas, algumas depois de fundado, porque o Barbarran chegou em 38 e assinou como fundador, e ela foi fundada dia 8 de fevereiro. Mas está registrada ali. Então eles fundaram essa associação. Naquele tempo, dos 85, 28 eram árabes genuínos. Depois, quando veio a associação, eles continuaram prestigiando a associação, que era a maioria. Agora, por que vieram os árabes concentrar aqui? Os primeiros que vieram, exatamente porque eles eram mascates. E pesquisando a zona, era uma zona rica de produção agrícola, produzia muito café.
E o café daqui era um dos melhores do Brasil, sem dúvida nenhuma. Tinha algum defeito porque era empírica a maneira de cultivar o café, principalmente a colheita, que esparramava no terreiro de terra, para colher, juntava cascalho, pau e outras coisas, e isso dava como defeito. Então, esse processo aqui, o Instituto do Café criou aqui um campo experimental do café que, durante o doutor Luiz Carlos de Godoy, dirigiu muito tempo. E foi esse café que forçou a chegada da estrada de ferro aqui. Porque produzia muito e tinha que levar de caminhão para... Tinha que escoar, na verdade. Hein? Tinha que haver um escoamento mais eficiente, né? Foi. E com a chegada da estrada de ferro, a cidade explodiu. E foi quando veio concomitantemente Goiânia. Aí logo mais abafou o nosso entusiasmo, o nosso progresso. E Goiânia teve ainda a sorte, porque veio logo em 37 o Estado Novo. Goiânia já estava começando a fazer os prédios. Eu passei lá nesse 37, porque fui de bicicleta daqui até Inhumas. Era a zona cafeira. Daqui passou para lá, Inhumas saiu em 31 como cidade independente, que era Goiabeira. Para lá afluíram muitos árabes daqui, como a família do Ilessaium, Zé Nacruto, Dolmite, uma porção, foram todos para lá. A origem da família Rassi é exclusivamente libanesa. E ela é alusiva ao morro que existe no norte do Líbano, que mesmo em árabe, quando se fala da família, Ras significa a cabeça do morro. Por isso que então, dentro daquela lei da patronímica, eles adquiriram esse nome ou sobrenome graças exatamente ao cume da montanha da zona lá do norte do Líbano, da mesma forma que o nome Daer, que em árabe é Daher, significa encostas da montanha. E tudo muito poético, né? Tudo muito poético, bonito, né? E ainda tem mais, quer dizer, as fraldas do morro, chama-se Jreis, pés do morro, para identificar as pessoas e a sua origem com relação à região geográfica. A origem da família Rassi, Daer e Nabut, ela sofreu ao longo de muitas gerações várias versões, que hoje talvez seja mais lenda do que realidade, mas ela veio e ficou. Conta uma dessas pra gente, então. Minha esposa, Lígia de Moura Rassi, quando ela era moça, casada já, a quem eu permanentemente rendo uma homenagem por ter escrito a história da família numa época não tem apenas 17 ou 18 anos, numa época, diria isso, em que era um verdadeiro desafio, porque a internet ainda não estava ajudando como hoje é fácil de identificar as pessoas, as origens, nomes, tudo isso. Então tinha que fazer o verdadeiro trabalho de pesquisa mesmo, né? Esse foi de pesquisa, inclusive eu acompanhei ela várias vezes, 5 vezes ao Líbano. Ah, teve a viagem então para buscar a origem lá no local mesmo? Ela ia com um livro onde ele escrevia a história do Líbano. Fomos a Cuba várias vezes, para onde foram os primeiros emigrantes libaneses. E aqui eu abro até um parênteses, a família do ex-senador Lindbergh Aziz Khoury é de Cuba também, são libaneses cubanos, podemos falar assim, a família Aziz Khoury. E também da mesma forma que com relação àqueles que foram para os Estados Unidos, principalmente
o estado de Flórida, que era o estado mais próximo a Cuba, como também a outros países do norte da América do Sul, como outros que emigraram para a Austrália, outros que emigraram posteriormente para o Brasil, para a Argentina, tudo isso. Então, ela fez sucessivas viagens, quase todas elas comigo, não apenas uma viagem. Onde fomos mais foram a Cuba e ao Líbano. E o que vocês encontraram por lá? Como nós já tínhamos os parentes, ela então não teve dificuldade em contactar, porque ela falava várias línguas, inclusive arranhava razoavelmente o árabe. Também? E o senhor? Que aprendeu aqui, né? Claro. Aprendeu com minha mãe, né? Então, a sogra que impôs o árabe para ela? Exato. Então, ela nunca tinha entrado nessa área de história familiar. Esse trabalho de pesquisa, né? Ela era mais uma poeta, escritora, poeta, mas como biógrafa, esse foi o primeiro trabalho que ela fez, que levou entre 5 e 6 anos fazendo essas pesquisas em loco. Então, eu permanentemente rendo essa homenagem que ela deixou de fazer a história da sua própria família para fazer da minha família. Não é à toa que o senhor se casou com ela, né? Isso mostra o grau de aproximação que ela teve desde o início comigo. Bom, mas o pai dela foi meu professor de cirurgia na Faculdade Nacional de Medicina do Rio. Qual o nome dele? Pedro Moura. Pedro Moura. Era cirurgião, então nós, os alunos aqui de Goiás, existem muitos alunos que foram de lá, muitos médicos, cirurgiões que foram do serviço dele. E mesmo também em Anápolis tinha lá o Zacarias, esqueci o nome. Calil Zacarias? Calil Zacarias, era de lá. Então, por essa razão, eu sempre rendo homenagem pessoal minha a ela, que ela perpetuou a memória da família, que hoje a família, tanto Daer como Rassi, como Nabut, já estão na 5ª, 6ª ou mais gerações. Bom, dessa forma, encerramos então o projeto do programa Os Árabes no Centro-Oeste, mais uma vez agradecendo a audiência, as palavras de carinho, como eu disse no início do programa, os anunciantes que acreditaram no projeto e principalmente a direção do Canal Anápolis, né? Parceiro para todas as horas, momentos de alegria, momentos de dificuldade, mas sempre contando com essa parceria fundamental do Canal Anápolis, que fala primordialmente da nossa cidade, do nosso desenvolvimento. E quem colaborou e muito com esse desenvolvimento, além, é claro, de todos os descendentes dos que aqui estão, vindos de diversas partes do país, foram os imigrantes árabes. Foi essa história que a gente procurou resgatar ao longo de 3 anos e meio de um trabalho que assim, me encheu de orgulho e de prazer. Até logo mais.